Olá família, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero discutir com você sobre um exame que eu recomendo que todos façam. Poucas pessoas dão a devida importância a esse exame. Muitas vezes fazem uma leitura incompleta dos resultados, avaliam apenas uma ponta e deixam para trás talvez o mais importante. Que exame será esse? Será a avaliação dos seus níveis de glicose? Ou será a verificação das suas frações de colesterol, colesterol bom, colesterol ruim? Ou será a dosagem hormonal, que está cada vez mais pedido hoje em dia? Não é nenhum desses exames, mas é um exame que pode prevenir o infarto, o AVC e o câncer. Então acompanhe esse vídeo até o final, já dá um like, já dá um joinha nesse vídeo. Eu vou falar no vídeo qual exame é esse, quais os níveis adequados, como fazer a leitura correta do exame e como você pode prevenir essas doenças que ninguém quer. Claro, compartilhe esse vídeo é muito importante, pode ajudar muitas pessoas. E se você não é inscrito no canal, pessoal, inscreva-se, não paga nada. Basta clicar aqui em assinar canal, é de graça, e não se esquecer de marcar o sininho. Ferritina sérica, isso mesmo, ferritina sérica é o nome do exame que pode prevenir todas essas doenças, níveis adequados de ferritina sérica. Ah, Moacir, mas eu fiz exame semana passada e eu olhei lá, meu hematócrito está ótimo, minha hemoglobina está ótima, a minha dosagem de ferro está ótima, eu não tenho anemia, não estou com ferro baixo. Não estou falando do ferro baixo. Estou falando do ferro elevado. Isso mesmo, ferro elevado pode ser um problema grave à sua saúde. É claro que a falta de ferro talvez seja o problema mais conhecido, que é a anemia. E isso era um problema, principalmente aqui no Brasil, nos anos 50, 60, 70 e 80, e que a desnutrição era um problema grave. E com a desnutrição vinha a falta de ferro e, consequentemente, a anemia. E a ferritina baixa, que também ainda é comum hoje em dia, principalmente em mulheres, somente em mulheres, ali antes da menopausa, na idade que elas estão menstruando, porque elas perdem muito sangue e com isso perdem muito ferro. Então é um problema, principalmente em algumas doenças que talvez não tenham uma relação explícita com a falta de ferro, como é o caso, por exemplo, do hipotireoidismo. O hipotireoidismo subclínico muitas vezes é por deficiência de ferro, pela ferritina baixa, porque o ferro ele atua no receptor dos hormônios tireoidianos e se o receptor não funciona bem, o hormônio não tem uma função adequada e você acaba desenvolvendo o hipotireoidismo subclínico. Então é importante, quem tem hipotireoidismo, verificar se não é por deficiência de ferro e nesse caso é importante tomar um suplemento à base de ferro. Mas o que está acontecendo hoje em dia? O excesso de ferro está sendo um problema cada vez mais frequente, principalmente entre homens e principalmente entre mulheres que já estão na menopausa. Por quê, Moacir? Porque os homens não menstruam, não perdem sangue todo mês como as mulheres. E também as mulheres na menopausa, elas não menstruam mais e acabam acumulando ferro. Ali fica mais ferro na corrente, porque ela não perde mais aquele ferro que ela perdia na menstruação. Então, meus queridos e minhas queridas, o ferro é um problema grave se eles tiverem excesso. Ah, mas por que, Moacir? O ferro é tão importante. Eu estudei lá na escola que o ferro faz parte da hemoglobina, ele transporta o oxigênio para os nossos tecidos. É verdade, níveis adequados de ferro, mas o excesso pode ser desastroso. Por quê, Moacir? Bom, as nossas células precisam de oxigênio para fazer a respiração celular. Então esse oxigênio é transportado pelo sangue, ele entra na célula e penetra numa organela conhecida como mitocôndria, que promove a oxidação ali, né? Pega o oxigênio, promove a oxidação da glicose, faz a respiração celular e gera um substrato conhecido como peróxido de hidrogênio, que é o resto dessa respiração celular. Peróxido de hidrogênio, mais popularmente conhecido como água oxigenada, é um oxidante e não é saudável que ele fique por ali, mas o corpo tem mecanismos de retirar esse peróxido de hidrogênio, somente a catalase, que é uma enzima que faz ali a degradação desse peróxido de hidrogênio.
Mas, quando nós estamos com excesso de ferro, esse ferro age como um catalisador. Ele pega esse peróxido de hidrogênio antes de ser degradado e promove uma degradação, gera um radical hidroxila. Esse radical hidroxila, que é um oxigênio e um hidrogênio altamente reativo, ele é altamente reativo, ele entra reagindo com tudo que ele acha pela frente e aí ele promove vários danos à sua célula. O seu DNA é danificado, as membranas celulares são danificadas por esse radical hidroxila, então é um verdadeiro desastre na sua célula. E com o passar do tempo, esse DNA que vai sendo bombardeado com frequência pode gerar uma célula mutante e aí começa o tumor, começa o câncer. Olha a seriedade do problema. E se você danifica também, se esse radical hidroxila, que foi oxidado via ferro, ele danifica as suas membranas celulares, começa uma inflamação ali nos seus vasos, vai gerando um ateroma, a formação de placa e daqui a alguns anos a possibilidade de você ter um infarto é muito mais alta. Fora que o ferro é um fator de crescimento. Então, se você tem um excesso de ferro ali no seu intestino, ele favorece a proliferação ali de patógenos que não são interessantes para a nossa saúde, aumentam a nossa inflamação e é uma cascata de abertura de portas para uma série de doenças degenerativas. Então, verificar se o seu nível de ferro não está alto é fundamental. E qual o exame mais indicado, Moacir? Dosagem sérica de ferritina. Aí, eu vou fazer uma dosagem, o meu médico falou que eu posso fazer hematócrito, posso fazer hemoglobina, que é a mesma coisa, posso fazer dosagem de ferro seco. Não! Precisa ser a dosagem de ferritina, ela vai dar um resultado mais apurado dos seus níveis de ferro. E aí, pessoal, é muito importante, principalmente homens, como eu disse, e mulheres que já estão na menopausa, fazer a dosagem dessa ferritina. Qual a dosagem ideal, Márcio? Bom, hoje os protocolos vigentes falam que a dosagem normal ela varia ali de homens de 23 a 336 e mulheres ali de 23 a 306, mais ou menos. Mas as novas descobertas mostram que o ideal é você estar abaixo de 100, preferencialmente abaixo de 100, que você minimiza muito o dano oxidativo do ferro. Então, se você conseguir manter ali entre 23 e 100, a sua ferritina seca é mais adequado. Como fazer isso? Por que meu ferro está aumentando tanto? Bom, primeiro, porque se você come muitos alimentos processados, farinha, alimentos industrializados, esses alimentos são enriquecidos com ferro. Você já deve ter visto na embalagem de uma série de alimentos, achocolatados, farinha, está lá, enriquecido com ferro, enriquecido com ferro, enriquecido com ferro, porque realmente era um problema a anemia lá nos anos 70, 60, 70. Hoje não mais, hoje nós estamos ingerindo ferro demais. Então, se você ingere esses alimentos enriquecidos, seus níveis de ferro sobem. Outra questão importante para você que ingere álcool, o álcool aumenta a absorção do ferro. Então, se você está lá no churrasco, está no churrasco comendo o quê? Aquela picanha de boi. E aí, o que você vai tomar junto? Cerveja, vinho, uísque, cachaça. O ferro é favorecida, a sua absorção é favorecida pelo excesso de álcool. Então, misturar carne vermelha e álcool é uma péssima mistura. E fora a própria carne vermelha, se você come carne vermelha todos os dias, carnes em geral, mas a carne vermelha é mais rica em ferro M, que é um ferro altamente absorvível. Então, se você come carne vermelha 2 vezes no dia, todos os dias, é claro que você vai aumentar os seus níveis de ferro. Tá, Moacir, e o que fazer então? Eu fiz o meu exame lá, deu alta a minha ferritina, estou preocupado, deu 340, 360 a minha ferritina, o que eu faço, o que eu vou fazer? Bom, existem algumas estratégias que você pode fazer para diminuir a sua ferritina. Uma delas é exatamente melhorar a sua alimentação, diversificar a sua alimentação. Se você está comendo carne vermelha 2 vezes por dia, comece a comer 1, 2 vezes na semana. A carne vermelha também é importante, pessoal, ela tem que ser consumida.
porque ela é fonte de outra substância fundamental, que é a metilcobalamina, também conhecido como vitamina B12. Talvez a melhor fonte de metilcobalamina seja exatamente a carne vermelha. Mas você tem que diminuir essa ingestão, você está ingerindo muito ferro. Outra estratégia que você pode utilizar é tomar, se você tem uma refeição rica em ferro, é tomar café, isso mesmo, café, ou ingerir cálcio, ou ingerir alimentos ricos em cálcio. Porque o cálcio e o ferro, eles competem pela absorção. E o café prejudica a absorção de ferro. Olha para você ver, uma coisa que ele é, em princípio, prejudicial, pode ajudar você a diminuir os seus níveis de ferro. Mas o que funciona mesmo, a melhor estratégia que você pode ter para diminuir os seus níveis de ferro é doar sangue. E isso, se você doa sangue, aquele sangue, muito do seu ferro vai se esvair e você vai diminuir os seus níveis de ferritina. E aí essa doação precisa ser feita de tempos em tempos para você ir controlando os seus níveis de ferritina e não ter esse problema oxidativo que tem o excesso de ferro. Além de estar fazendo um bem para milhares de pessoas que precisam de sangue todos os dias. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil. Não deixem de verificar os seus níveis de ferritina e eu espero vocês na nossa próxima conversa, pessoal. Até lá!